dia, família de Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia também para você aí de casa e que bom ter você mais uma vez aqui conosco. E para que esse bom dia seja bom mesmo, nós temos que orar, louvar ao Senhor e estudar a palavra do Senhor para esse dia ser bom, não é verdade? Sim. E hoje nós estamos com uma aluna nova aqui, né? Glória a Deus, e a causa do Senhor precisa sempre de missionários. E nós temos uma missionária nova aqui na nossa casa, na Escola de Profetas, e ela vai se apresentar aqui para vocês. Bom dia! Bom dia! Bom dia você de casa. Eu me chamo Maria Elizabeth e vim de Guaratuba, que é o litoral do Paraná. Amém. E como foi que a senhora chegou até aqui, conheceu a Escola de Profetas? Através dos vídeos da professora Maísa. Olha que bênção. Realmente, esses vídeos têm feito uma grande diferença, né, na vida das pessoas. Sim. Que as pessoas possam compartilhar esse vídeo para chegar em mais pessoas e mais pessoas estarem aqui na nossa casa, não é verdade? Sim, muito importante. Isso mesmo. Então agora nós vamos fazer uma oração. E eu convido você também a participar dessa oração. Querido e bondoso Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Sua presença, ó Pai. Que possamos cada dia estar mais perto de Ti. Amém. Senhor, abençoa esse estudo de hoje, que possa alcançar muitas pessoas, Senhor. Que como eu estou aqui, outros também se sintam tocados a vir, Pai. Amém. Abençoe nossos irmãos do campo, Senhor, nessa batalha para levar a Sua palavra, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, irmã Beth, nós vamos louvar o Senhor. E agora nós vamos louvar o Senhor com o hino 159, um novo nome lá na glória. Amém. Eu
Amém. Louvado seja Deus. Amém. E agora nós vamos também por um momento especial do nosso dia, né? Que é nós recapitularmos o verso da semana. E agora nós estamos com o verso novo. Nós estamos com Apocalipse 14, do 1 ao 5. E no 3 nós vamos recitá-lo, tá? 1, 2, 3. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, do 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Apocalipse 14, de 1 ao 5. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Apocalipse 14, de 1 ao 5. Que todos aqui em casa sejam abençoados por esse estudo hoje. Amém. Bom dia para vocês.
Bom dia. Vocês dormiram bem? Sim. Eu estou muito feliz porque nossa casa está aumentando, né? Como é bom receber gente em casa. Vou explicar uma coisa para você e para você que está em casa também. Bom dia. Deus te abençoe, tá? Vou explicar uma coisa. Quando nós permitimos que alguma pessoa venha para dentro da nossa casa, ela participa da nossa intimidade. Ela descobre as nossas falhas, nossos erros, e ela descobre as nossas alegrias, partilha conosco. Que oportunidade que temos de nos fazer família. E nós estamos entrando na sua casa, todos os dias, todas as manhãs. E queremos estar junto com você até Jesus voltar. Sabe por quê? Pela graça e poder de Deus, vamos viver juntos pela eternidade toda. Louvado seja o nome de Deus. É uma grande responsabilidade que temos quando alguém nos permite entrar na intimidade de sua vida, entrar na sua casa. É uma honra muito grande entrar na casa de outra pessoa. Que Deus abençoe você por ter nos permitido entrar aí. Pegue a sua Bíblia correndinho, capítulo 33 do livro Patriarcas e Profetas e Números. Abre a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 1. Olha só que nós chegamos já no livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente pensa assim, não, isso aí são só números. Você não tem ideia da quantidade de informações maravilhosas que Deus tem. Sabe que às vezes as pessoas me perguntam, Maísa, como é que você consegue entender o tempo, a cronologia? Estudando o livro de Números eu entendo muito bem cronologia. E se você estudar também, porque a maior parte das pessoas elas pulam estas partes não tão interessantes, mas são elas que nos dão base para compreender algumas coisas relacionadas ao povo de Deus. Por exemplo, vai lá, Números capítulo 1, pegou? Corre lá para você, tá? O nosso guia de ano bíblico é um prêmio em nome de Deus. Aqui a gente encontra como estudar, de que maneira estudar de forma ordenada. Lembra? Deus é um Deus de ordem. Números capítulo 1, você vê ali o recenseamento do povo de Deus, na verdade a minha palavra, o termo que eu estou encontrando para explicar. Por exemplo, da tribo de Ruben, 46.500 pessoas. Da tribo de Simeão, 59.300. Eles sabiam exatamente a quantidade de pessoas que havia entre eles. E ali vem trazendo uma lista tremenda de quantos eram cada um do povo da tribo do Senhor, né? E eles, a lista, a ordem perfeita destas pessoas, destas tribos ao redor do acampamento. Capítulo 2 mostra a ordem das tribos no acampamento e o capítulo 3 os levitas, quem eram e o que faziam. O trabalho deles, os 22.000 levitas, o que eles trabalhavam, né? E ainda os deveres deles no capítulo 4, para que você possa entender. E Deus usa uma linguagem ao dizer, eu quero um trabalho como se fosse de um só homem. O que significa isso? Eu gostaria que alguém de vocês me dissesse, o trabalho de um só homem. Eram 22.000, mas como de um só homem? Expliquem. Como? Harmonioso. O que mais, Luan? O que mais? Eu quero ouvir aqui, desse lado. Tainara, eu quero que você fale. O que é que Deus estava querendo dizer assim, ao trabalhar, mostrando, nós temos tantos homens, eu quero o trabalho de um só homem. Obediência é um comando superior. Obediência é um comando superior. E o que mais, Thay? Ordem. Tinha que ser ordenado. Olha que coisa interessante. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem que tem aqui. Eu queria que vocês olhassem essa imagem. Observe, colocou aí, filho. O que vocês enxergam nessa imagem? O que você percebe? Olha isso. Hã? Dá uma olhada nisso. Observe esta imagem. Ela é a réplica do que a palavra de Deus comentou. Vocês estão conseguindo ver ali, lá em cima, eu não sei se eu tenho aquela coisinha de fazer assim, ó. Consegue aí para mim, filho, que eu preciso mostrar uma coisa interessante para vocês desse estudo 33 que me deixou excited. Eu falei, gente, que coisa mais linda, que coisa perfeita. É o nosso povo, é o nosso Deus que fez a coisa dessa maneira. E, gente, eu preciso explicar uma coisa para vocês entenderem. Ó. Cada vez que você muda, tá ouvindo o que eu estou dizendo? Cada vez que você muda, você não é mais a mesma pessoa. Do que eu estou falando? Daqui, amor. Obrigada. Cada vez, obrigada por trazer a coisinha para mim. Cada vez que você muda, ó, você é de um jeito, Deus te corrige em alguns pontos. O que acontece com você quando Deus te corrige? Você não é mais a mesma pessoa.
Você ouviu isso? Eles eram escravos no Egito, Deus os estava corrigindo, aí estava 1 ano já, que eles estavam acampados ali, ó. Observe isso. Ó, aqui está o Sinai, tá bom? A península do Sinai, e eles estavam assim, ó, desta maneira, organizados por fileiras. Não é uma coisa muito linda isso? Organizados, cada tribo com o seu grupo na frente, com a sua bandeira na frente, seu líder na frente e atrás os filhos deste líder. Imagina que coisa linda! Agora passa ao próximo, só para eu mostrar mais um detalhe para você. Olha isso daqui. Aqui está o acampamento de forma mais clara. Eu queria que vocês organizassem a mente de vocês para entender. Observem, há 1 ano eles estavam naquela península do Sinai, tá certo? E quando eles chegaram no Sinai, só lembra comigo, eles estavam felizes quando chegaram lá um ano antes? Não. Mas por que agora eles estavam tão felizes a ponto de querer morar lá para sempre? Organização. Deus os havia organizado, Deus havia limpado, Deus havia dado um trabalho para cada um, uma função para cada um nome para cada um, uma bandeira para cada um. Ai, que ótimo! Gente, a organização faz isso. O lugar mais simples do mundo se torna um palácio. O que foi o que eu acabei de dizer? Organização tem essa capacidade de tornar algo poderoso. Olhem isso daqui que eu quero mostrar para vocês um negócio sério. Tá todo mundo prestando atenção? Observa aqui. O tabernáculo estava aqui do jeitinho que Deus tinha dito, com todas as especificações, tudo. Aqui está a tenda de Arão, aqui a tenda de Moisés. Perceberam isso? Sim. Olha aqui, tenda de Arão com seus filhos e tenda de Moisés. Só que aqui deste lado está a tenda de Merari, ó. Aqui a tenda de Coate e aqui a tenda dos Gersonitas. Vocês estão vendo que o tabernáculo está rodeado por algumas pessoas especiais, sim ou não? Interessante? E depois destes estão então os filhos de Israel, ó. Vocês estão vendo? Ali estão eles, ó. Cada um deles com seu líder na frente, a família mais próxima, e atrás as tendas muito bem arrumadas, muito bem ajustadas, extremamente ajustadas. Gente, não tinha nada meio torto, nada caindo, não tinha lixo no chão, não tinha sujeira, não tinha as coisas destruídas. Irmãos, o grupo de Israel era visto como a maior organização do mundo. Que tal? Eu quero falar com você que está em casa. Eu queria que você fosse agora, em nome de Jesus, e observasse como está a sua casa, seu guarda-roupa, as coisas na cozinha, as coisas que você se envolve. Você sabia que você não consegue ser feliz enquanto isso não estiver arrumado, ajustado e muito limpo? Escrupulosa limpeza e higiene. É isso que Deus pedia, e escrupulosa organização. Eu acho impressionante isso. Vocês gostam disso ou não gostam? E Deus ainda os havia arrumado de outra maneira. Eu preciso contar outra coisa. Deus tinha colocado, ó, raciocina agora, Moisés, depois os 70. Como assim é? Ele organizava através desse tipo de ação. Moisés, os 70, depois os chefes ou príncipes de cada uma das tribos, depois capitães de milhares, capitães de 100, capitães de 50, capitães de 10 e depois os oficiais. Olha que legal. Ele tinha gente que o ajudava a trabalhar. Além de extrema organização, escrupulosa limpeza, tinha ainda ordem de como deveriam organizar o povo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta. E queria pedir que, em nome de Deus, você em casa fizesse agora um pacto com Jesus. De não entrar mais um dia sem arrumar as suas coisas. Eu fiz um pacto com o Senhor. Minha natureza, eu sou uma sanguínea. Sanguíneo é bagunçado. Mas eu aprendi a ser organizada. As pessoas chegam aqui na escola de profetas e falam, como que vocês conseguem deixar isso assim? E os que chegam do início ficam meio chateados porque não querem estas coisas, falam, não precisa ser tudo isso é demais. Quando leem sobre o que o Senhor Deus pede no livro de Números, eles falam, nossa, nós ainda estamos aquém do que Deus pediu. Deus gostaria que nossas coisas fossem muito limpas, muito organizadas, muito ajustadas, muito. Quando eu falo muito, é muito mesmo, ao ponto do Senhor Deus poder vir morar no meio deste povo.
Você gostaria de fazer isso na sua casa? E se eu disser que você precisa fazer? Por quê? Te assusta com uma parte que está aqui. Ó, eu vou ler para você aqui. Vamos lá? Pega seu livrão, seu livro Patriarcas e Profetas, capítulo 33. Eu vou ler um negócio para você agora, que me assustou demais. E eu fiquei pensando, Senhor, em nome de Jesus, me ajude. Então veja, estava primeiro templo, tá lá na tela ainda? Ó, vamos trabalhar isso aqui de novo, só para você entender a beleza disso, ó. Primeiro estava todo o templo levantado, as tendas dos principais e de quem ajudava, sim ou não? Sim. Depois os líderes, aqui estão os líderes das tribos, e estavam as tribos ajustadas. Só que ao redor, fora do grupo, estava a multidão mista. Eles não podiam estar no meio do povo. Por que a multidão mista não podia estar no meio do povo? Por quê? Preciso explicar para vocês que não pode ter praga pior do que conviver com uma pessoa que não pensa igual você. Eles iriam jogar papel no chão, estragar tudo, sujar tudo, bagunçar. Eles iriam deixar as coisas desorganizadas, eles não iam se importar com as coisas de Deus, não teriam reverência à altura. Multidão mista tinham que aprender a conviver com o povo de Deus. Essa organização que é a cabeça de Deus não podia ser estragada pelo desleixo de um povo que tinha sido trabalhado de forma errada por sua própria família. Vocês entenderam isso ou não? Sim. De onde eles vieram, a origem deles precisava mudar. Lembra que eu falei no início? Quando você erra e Deus te muda, você já não é mais a mesma pessoa. Você tem o mesmo RG, mas não é mais a mesma pessoa. Uau! Vocês gostaram disso? Sim ou não? Vocês gostaram de ouvir isso? É assim. As pessoas que te conheceram há 10 anos atrás, olham para você e falam, que maravilha te encontrar, Daniel. Não sabem elas que é o mesmo Daniel, só que com o mesmo nome, com a mesmo RG, mas não é mais a mesma pessoa. Por que não é mais? Deus muda. E Deus esperava fazer isso com a multidão mista. Olha a multidão mista, vocês querem viver no meu meio? Só que vocês precisam andar segundo o que eu pedi. Quer viver no meio do meu povo? Precisa andar segundo as ordens específicas. Por quê? Vamos lá, pega seu livrão que eu vou mostrar uma coisa. Gente, aqui está um negócio... Ai, gente do céu. Prestem atenção no parágrafo que começa. Especificou-se também a posição de cada tribo. Acharam isso? Que eles possuíam, sabe o quê? Bandeira. Coloca para mim aí a bandeira. Olha que legal. Eu queria que vocês vissem as bandeiras do povo de Israel. Pode passar o próximo, filho. Ali estão os levitas, eles andando bem bonito. Levitas eram gente boa. Vai lá, avante. Ali, olha os trabalhos deles, ó. Eles eram específicos para o trabalho do Senhor. Que mais? Vai lá, olha lá, eles trabalhando dentro do templo. Era uma tribo específica que tinham que trabalhar. No entanto, pode passar o próximo. As tribos de Israel tinham o quê? Bandeira. Cada um tinha uma bandeira. Vocês sabem que quando eu vejo o pessoal nosso, quando às vezes estamos nos nossos ajuntamentos, levantar uma bandeirinha, meu nome é Maranata, meu nome é Vencedores de Sião. Eles às vezes escolhem um nome porque gostam. Esses daqui foram escolhidos profeticamente. Os nomes das tribos de Israel eram nomes proféticos. Foi Jacó que disse o nome e o símbolo que eles deveriam ter. Avante, pode colocar o próximo. Observe isso daqui agora. Olha lá. Aí está o nome em hebraico, o mesmo que Jacó disse, com o símbolo do que eles fariam. Olha que coisa interessante. Quando eu penso sobre isso, eu falo, Senhor, que interessante, né? Ele falou que Dan era uma cobra, lembra disso? À beira do caminho. Que o Isacar era um asno, lembra? Que leão da tribo de Judá. Vocês estão lembrados disso? E o símbolo era aquilo que Jacó tinha falado, tá? Agora volta aí. No meio desse parágrafo que você está lendo, todo mundo pega o parágrafo. Vamos embora. Diz assim, aquela multidão mista que no Egito, acharam? Eu quero ver se vocês acharam também. Aquela multidão mista que no Egito acampara com Israel, não foi permitido ocupar as mesmas seções das tribos. Deveriam, porém, morar nos arredores do acampamento e deveria sua descendência ser excluída da comunidade até a 3ª geração. Multidão mista, tá certo? Continua lendo. Foi ordenado uma limpeza, o quê? O que vocês acharam? O que é limpeza escrupulosa? Eu queria que agora você pensasse se tem roupa suja jogado ali, se as suas coisas não têm um cheirinho bom. Pede a Deus, Senhor, me ajude que eu seja uma pessoa cheirosa, limpinha, meus dentes limpos, meu cabelo limpo, minhas coisas arrumadas, ajeitadas. O que mais?
como uma ordem estrita por todo o arraial e arredores, pôs em execução um regulamento sanitário completo. Uau! Regulamento sanitário completo. Agora vai avante, um pouquinho mais. Eu quero que vocês cheguem lá no parágrafo onde diz, em todas as jornadas de Israel, acharam? No meio, quase no finalzinho, está escrito, era dever dos dirigentes de cada companhia. Eu queria que agora os servidores dessa casa lessem isso comigo. Servidores, leiam isso agora. Por favor, vocês podem ler? 1, 2, 3. Era dever dos dirigentes de cada companhia dar instruções definidas com respeito a todos os movimentos a serem feitos, conforme eram indicados pelas trombetas. Agora te assusta aqui, ó. Quem quer que negligenciasse conformar-se com as instruções dadas, era o quê? Como é que era? Era punido de morte. O que vocês acharam disso? Deixa eu fazer uma pergunta. Depois de ler coisas assim, o que você sente? Você ainda acha que nós somos estritos e difíceis? Acham? As pessoas por aí por fora dizem assim para mim, Maísa, como você... Ninguém quer ir para lá porque vocês são estritos. Eu falei, você não sabe o quanto nós somos, você só ouviu falar. Nós somos estritos sim. Porque nós queremos que o Senhor Deus se valha de nós. Olha o que diz aqui, deveriam ser punidos de morte. Continua, lê comigo. Deus é um Deus de ordem. Tudo que se acha em conexão com o céu está em perfeita ordem. A sujeição e a perfeita disciplina assinalam os movimentos da ordem angélica. Ó, o êxito apenas... O que você entende por apenas? Apenas. Então vou ler de novo. O êxito apenas pode acompanhar a ordem e a ação harmoniosa. Deus requer ordem e método em sua obra quando? Hoje. Não menos do que nos dias de Israel. Todos os que estão a trabalhar para ele devem fazê-lo inteligentemente, não de maneira descuidada e casual. Aleluia! Vocês entenderam isso? Tainara, como é que tem que ser na cozinha? Professor Cícero, como é que tem que ser na horta? Professor Léo, como é que tem que ser no jardim? Professor Cleiton, como é que tem que ser toda a organização que você faz na falta do professor Leandro? O professora Joana, como é que tem que ser a organização da escola? Professora Paula e Paula 1 e Paula 2, como é que tem que ser o trabalho no CVS? Como é que tem que ser o trabalho lá dentro dos dormitórios de vocês, junto às roupas de vocês? Como é que tem que ser o trabalho na sua casa? Como que tem que ser o trabalho na minha casa? E eu não sei se vocês sabem que quando as trombetas tocavam e dava ordem para ir, eles cantavam juntos em alto som uma frase. E quando as trombetas paravam, eles cantavam outra frase. Querem ver qual que era? Gente, eu achei isso muito legal. A gente faz um ano bíblico todo ano e não lembra e não vê essas coisas. Olha o que diz aqui, ó. Uma invocação solene ao Senhor assinalava tanto as paradas quanto as partidas. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti e os arredores. E pousando ela, ele dizia, volta, ó Senhor, para muitos milhares de Israel. Aleluia, gente! Não é lindo? Quando a nuvem baixava e quando a nuvem subia, eles tinham uma fala. Gente, eu queria ter vivido nessa época. Você queria? Sim ou não? Sim. Queria estar lá? Queria ou não? Então vamos passar um pouquinho. O que aconteceu quando eles estavam nesse lugar tão bom agora? O lugar organizado, limpo, cheiroso, tudo bonito, caindo comida, tudo legal. De repente, o Senhor Deus, a nuvem levanta, eles começam a ter que andar e andar com todas as suas coisas, né? E aí começa a andar e o caminho não está muito fácil. E aí começa pedras escabrosas. E aí eles começam a fazer o quê? Quem que começou com essa conversa ruim? A mistura de gente começou, ai, que miséria andar por aqui. Ai, esse homem trouxe a gente para esse deserto para nos matar. E lá a gente tinha carne a fartar. E eu tô cansada desse pão vil. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui diz que o descontentamento é contagioso. Descontentamento é o quê? Contagioso. Eu não sei se vocês sabem, mas raramente a gente manda alguém embora. Mas quando a pessoa insiste nesse tipo de posicionamento, ela vai atrapalhar uma série de outros. A conversinha fiada pelos cantos. Aquela conversa que, por ignorância, não entende por que está lhe pedindo ou lhe exigindo certas atitudes.
E começa a falar para um e para outro assim. E tem gente que tem essa capacidade, não de falar na frente e correr e trabalhar e pegar uma Bíblia e cozinhar o miolo na porta de alguém para chamar alguém para Jesus. Mas ela tem condição de falar mal um para o outro. Que terrível. A multidão mista começou a se queixar. Deus havia dado para eles, ô Cleito, pode botar aí mais uma beleza de comidinha. Dá uma olhada nisso daqui. Dá uma olhada nessa imagem. Olha ali eles pegando maná no chão. Deus tinha dado maná que supria todas as suas necessidades e daria para eles força física e força intelectual e moral para passarem pelo deserto, para entrar em Canaã como vencedores, para se tornarem o povo bonito, lindo, um povo especial. Passa o próximo aí que eu queria mostrar um negócio. Ah, dá uma olhada, gente, não é bonito isso? Mas aí eles começaram a gritar e a pedir, e um incomodando o outro, me dá. E o que aconteceu? Passa aí para o próximo. Dá uma olhada a diferença entre uma imagem e outra. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus mandou as codornizes? Olha a minha pergunta. Mortas? Não. Como que ele mandou as codornizes? Agora imagine a diferença entre pegar o maná do chão antes do amanhecer, cozer as suas coisas, e a outra pessoal saindo com um pau atrás para matar o bicho, sangue descendo, e aquele monte. Eu não sei se vocês viram que era a quantidade, caiu aquela quantidade, ele chegou à altura da cintura deles, de tanto bicho que tinha. Vocês viram isso ou não viram? Nunca tinham prestado atenção nisso, né? O arraial ficou lotado, aquele arraial lindo, cheiroso, maravilhoso, aquele arraial muito bonito, ficou lotado até a cintura deles. E eles ali, imagina a cara deles, eu vou comer! E sair correndo, batendo com um pedaço de pau para matar os bichinhos. Porque vocês acham que eles matavam como? Pensa. Satanás é o autor da moléstia e da miséria. Deus esperava que o povo não tivesse inclinação moral desvirtuada ao comer o que é errado. Eu não sei se vocês sabem que até para dar conselhos, quem come errado não está apto. Não sabia disso? Sabia ou não sabia? E deveria entre nós, quem come errado, deveria ficar quieto. Falar, eu não estou entendendo bem as coisas, minha cabeça é ruim. Eu não sou bom para isso, então é melhor ficar quieto, então fica dando opinião errada, porque a cabeça vai estar confusa, não vai conseguir dar a opinião certa. Sabia? Outro detalhe interessante para vocês que são alunos, eu não sei se vocês sabem, a maior parte dos alunos comenta assim, já que eu não vou comer carne, então agora eu vou encher bem minha barriga antes de chegar lá de muita carne. Quando chega aqui, chega como? Com que cabeça? Como é que chega? E aí fala, nossa, que horror, não suporto esse lugar. Ai, detesto essas pessoas. Ui, eu não quero ler Bíblia, eu não quero ler de manhã, não quero acordar cedo. Vocês entenderam? Aí quando vai passando isso, chega num certo dia, a pessoa já está sorridente, feliz, uns 2, 3 meses depois. O tempo de desinfecção. Né? Sim ou não? Sim. Aí eles estão todos me olhando assim. Sim. Deixa eu dizer uma outra coisa. Vocês sabiam qual era o pior... A maldição de Israel, no livrão disse hoje para nós. Qual era a maldição de Israel? Qual era a maldição de Israel? Murmuração. Olha o que diz aqui, ó. Olha só. Não tinham desculpa por condescender, por pouco que fosse, com o espírito de murmuração, que era a maldição de Israel. Porque existem sofrimentos imaginários. O que são sofrimentos imaginários? A gente inventa sofrimento. Queridos, eu peço para vocês que estão em casa, em nome de Deus, clame ao Senhor para vocês não serem vítimas de sofrimentos imaginários. O que é isso? Ai, vai acontecer. Ai, está me acontecendo. Eu tenho doença tal. Eu vou entrar na internet e vejo lá não sei o quê. Eu tenho isso aqui, ó. Olha, eu estou assim. E começa a já andar até meio torto. Já por causa daquilo que está pensando. Sofrimentos imaginários. Gente que reclama demais. Isto era a maldição do povo de Israel. Vocês sabiam ou não? Gente, vocês não têm ideia como palavras boas são saúde para os ossos. Palavras boas são saúde para o quê? Para os ossos. Isso foi Jesus que disse. Puxa, que coisa mais linda. E o Senhor Deus, então, teve que fazer cair esse montão de carne. Mas aconteceu uma outra situação no nosso estudo. Quem que era essa moça aí? Dê uma olhadinha aí. Quem que era ela? Pode passar. Aí está Arão, o servo de Deus que ajudava Moisés, mas tinha essa pessoa. Quem que era ela? E ela começou a sentir um negócio ruim no coração. O que ela começou a sentir? Aquilo que o capeta sentiu no céu.
O que ela sentiu? O que ela começou a sentir? Inveja, ciúme, começou a olhar, bem que eu podia ter essa posição aí, ou Deus só fala por ele, fala por nós também. Que isso, não fiquem pensando que Deus só fala por Moisés. Gente, olha a conversa afiada, olha a conversa suja, olha a conversa maldosa, olha a conversa satânica de falar, não vou reconhecer esse líder não, eu também posso. E ela chegou para o irmão, coitado do Arão fraco. O Arão nunca tomou uma posição certa, Arão. Arão, por que você não chegou para sua irmã e falou, para com isso, vou te ajudar a orar agora? Não. O que aconteceu? Ele se uniu com ela. Sabe aquelas pessoas, Maria vai com as outras. Ela estava Arão, de novo. Não bastou a situação de lá do bezerro? Em Arão, não bastou isso. Você não aprendeu com aquela vergonha que você passou, está de novo envolvido nisso, mas Miriam tinha uma, toda ação tem uma semente que faz com que brote essa ação. Qual era a semente que Miriam tinha no coração? Qual era a semente que fazia ela ter um certo ciúme de Moisés? E aquela ciúme, inveja começou a crescer. Por quê? A esposa. Zípora tinha o quê? A pelezinha mais escura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já sofri muito bullying. Muito que vocês não têm ideia. Mais do que vocês são capazes de imaginar. Inclusive eclesiástico. Aquela doida, aquela maluca. Mora lá no Nordeste, aquela meio burra, ela não tem nem faculdade, ela não tem nada. Ai, coitada daquela mulher, sabe? Não quero conversa não. Zípora era meio caladinha. Era escura, não fazia parte diretamente do povo de Israel, mas era da família de Abraão. Lembra disso ou não? Vocês sabem, um dia eu ainda queria conversar com vocês sobre essa questão de um pedaço da família de Abraão, dos midianitas. Eu queria muito conversar com vocês. Quem são eles? Para vocês se assustarem. Quem era Zípora? De onde ela tinha vindo? Não pensem que era uma coisa qualquer não, viu? Da família de Abraão, que coisa tremenda. E aí Miriam olhava para ela com desdém, era ou não era? Embora fosse disfarçado. E quando Miriam percebeu que Zípora tinha dado instruções para Moisés através de seu pai, foi ou não foi? Ela falou, que é isso? Quem é ela para vir aqui dar? Eu quero comentar uma coisa com você. Você tem família? Você é cunhada de alguém, cunhado? Saiba que com quem seu irmão, sua irmã se casou, passou a ter mais importância na vida desse homem do que você. É isso mesmo. Há algo sério e celestial da parte de Deus para com aquela pessoa que alguém esposa. Por exemplo, eu sou sogra. Eu não sou o mais importante na vida do meu filho do que minha nora agora. Para sempre isso agora. Eu sou cunhada, eu tenho irmãos, meus irmãos são casados, meus irmãos têm suas famílias. Eu não sou mais importante que a esposa dos meus irmãos. Nunca mais serei. E enquanto você não compreender a ordem certa das coisas, você vai continuar dando problema. Entendeu isso? Aliás, no relacionamento entre um homem e uma mulher, até os filhos estão em segundo lugar. Isso mesmo. Diante de Deus é assim, até os filhos estão em segundo lugar. Se toda mulher compreendesse isso. Se todo homem entendesse isso. Se as pessoas compreendessem seu lugar na ordem hierárquica da vida, tá certo? No entanto, Miriam resolveu fazer isso. O que aconteceu? O que aconteceu com ela? Leprosa. Branca como a neve. Pode pôr lá. Olha, está ali, coitada da mulher, branca como a neve. Só o que aconteceu? Arão teve que engolir essa situação. Que vergonha a situação de Arão. Que vergonha. E ela teve que ser excluída do arraial. Foi ou não foi? Sim. O Senhor Deus disse assim, nem me aproxime enquanto ela estiver aí. Gente, ela era ou não era uma pessoa importante? Sim ou não? Sim. Ela tinha feito grandes coisas para Israel? Tinha. Mas por que Deus disse, eu não me aproximo enquanto ela estiver aí? Por quê? Olha a importância e a seriedade, vocês que vão ser líderes, de conceder dentro do povo de Deus alguém que fica falando mal da liderança, que não compreendeu sua posição e permitir que fiquem. O que Deus falou? Eu não chego perto até que ela ali continue. Quer ver isso daqui? Olha aqui. Peguem o parágrafo, olha lá, que começa assim, Deus escolhera Moisés. Acharam?
Deus escolhera Moisés. Bem no finalzinho está escrito, em resposta às orações de Moisés. Acharam? Eu quero que todo mundo ache. Você precisa ler isso. Se você não ler, você vai ter dificuldade. Acharam? Acharam? Pois eu vou ler agora, ó. Em resposta às orações de Moisés, a lepra foi purificada. Miriam foi, contudo, excluída do acampamento durante 7 dias. Ela teve que ficar onde? Aonde ela teve que ficar? Junto com quem? A multidão mista. Gente, olha que posição que Deus pediu que ela fosse perceber. Olha, você vai ser colocada lá, no meio do povo que você está imitando. Continua agora, olha aqui, ó. O símbolo do favor divino não repousou de novo sobre o tabernáculo até que ela fosse banida do acampamento. Irmãos, vocês não sabem a seriedade que é aqui dentro da escola, quando eu sei que tem alguém vivendo assim, que a gente já lutou muito com a pessoa, lutou, trabalhou com ela, e se a gente permite que essas coisas continuem. Entenderam a seriedade? Por quê? Porque Deus espera que você honre o que Ele decidiu. Por isso que eu vivo perguntando, gente, por acaso fui eu que escrevi alguma das regras da escola? Se foi Deus, cuidado quando você diz não para elas. Cuidado, não é para mim que você está dizendo não. Isso é muito sério. Agora olha lá, peguem o parágrafo. Não sei se vocês sabem que o pior dos sentimentos é a inveja, sabe ou não? Sim. Ele é capaz de fazer uma série de outras coisas acontecerem. Ó, a Bíblia nos ensina, olha lá, continua, acharam? Eu queria que agora você que está em casa, em nome de Deus, prestasse atenção nisso. Quando você abre a internet e vê ali uma série de pessoas falando mal da liderança, falando mal de não sei quem, falando mal de alguma coisa que viu esses dias, a pobre da menina veio aqui na frente, cantou um hino que não é dos mais adequados e que 0,000% sabe que o acompanhamento da música não é tão bom. Mas aí alguém foi lá na internet, no meio de toda aquela coisa tão bonita, escreveu: ai, que ridículo, não esperava que a escola de profetas botasse essa música. Eu falei: que música mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que é que estão falando. Gente, a pobre música que a Railana tinha cantado, disse que é a pior música do mundo, não sei o quê. Um hino que ela cantou aqui. E eu fico pensando, por que essas pessoas foram falar lá na internet e não me chamaram e vieram falar comigo? Para contaminar os outros. Espírito de multidão mista. Gente que não entendeu ainda a sua própria posição e a sua capacidade de tentar resolver uma situação. Não se resolve um problema criando outro, né? Olha aqui o que diz. A Bíblia nos ensina especialmente a nos precavermos quanto a fazer acusações contra aqueles a quem Deus chamou para agirem como seus embaixadores. Não significa que eles não errem, mas cuidado quando você abre a boca para falar sobre eles. Cuidado. Cuidado. Por quê? Porque o Senhor Deus tem sua maneira. Olha lá, o apóstolo Pedro, descrevendo uma classe de declarados pecadores, diz: atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Gente, cuidado quando alguém te chama e te assedia e trabalha contigo para você poder falar mal da liderança. São gente pecadora, são seres humanos iguais a nós. Nós devemos ter outra atitude. Que tal ir falar diretamente com eles, se você não gosta? Não é bíblico? Sim ou não? Que tal tentar ajudá-los? Que tal jejuar por eles até eles mudarem? Se você não fez isso, você é só um falador. Multidão mista no meio do povo do Senhor. Continua. No finalzinho do nosso estudo de hoje diz: aquele que pôs sobre os homens, apesar da responsabilidade de chefes e instrutores do seu povo, responsabilizará o povo pela maneira por que tratam seus servos. Devemos honrar aqueles a quem Deus honrou. O juízo que caiu sobre Miriam deveria ser uma repreensão a todos os que se entregaram à inveja, a murmurarem contra aqueles sobre quem Deus põe o encargo de sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus lave nossa língua, que Deus nos dê olhos de forma correta para enxergar o que deve ser enxergado. Que o Senhor, na sua misericórdia, trabalhe conosco, fazendo com que pela sua graça, pelo seu poder, a bênção do Senhor esteja sobre aqueles com quem conversamos, com quem nos dirigimos. Que consigamos reconhecer as bênçãos celestiais. Que nossa casa seja escrupulosamente limpa e organizada para o louvor do nome do Senhor. Vamos ajoelhar agora? Santo Deus e Pai, nós reconhecemos diante de Ti que não temos vivido à altura do Teu pedido.
E nós estamos te pedindo, Senhor, que faça em nós e por nós aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor pediu, que o Senhor instruiu, Pai de amor, para sermos um povo diferente, um povo teu. Organiza a nossa mente também para não sermos, Pai Santo, a multidão mista. Queremos viver segundo o teu modelo, na graça de Jesus. Lava a nossa boca, lava o nosso ouvido. Não nos permita agir como Arão, que não sejamos uma Miriam. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que te fortaleça em casa, que te dê um dia perfeito nas mãos do Senhor, que você possa honrá-lo. Um abraço para você e até amanhã.